São 2h02, uma boa tarde para você aí de casa, porque olha só, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida, desculpa, pessoal, e com essa premissa, falar aí do Janeiro Branco, que é uma campanha que busca sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico e estimular a busca por cuidados especializados quando necessários. E como janeiro é um mês associado a recomeços, reflexões e novos projetos, ele foi escolhido para tratar o tema, que na verdade deve ser discutido sempre, de janeiro a janeiro. E hoje aqui no Estúdio Câmara nós vamos falar sobre saúde mental em vários aspectos da nossa vida com o psiquiatra Alexandre Paulucci. Seja bem-vindo, Alexandre. Nós também estamos aqui com a Juliana Lima de Paula, que é consultora de RH, mãe de prematuro e voluntária do Núcleo de Saúde Mental da ONG Prematuridade.com. E a gente conta aqui, direto através de uma plataforma digital também, com a Simone Dantas, que é psicanalista e uma das coordenadoras, inclusive, da Prematuridade.com. Gente, sejam todos bem-vindos. Lembrando que você aí de casa pode participar, mandando perguntas aos nossos entrevistados através do WhatsApp da TV Câmara Campinas. 19 97829 3776. Gente, olha, primeiro eu vou dar aqui uns dados que eu fiz, né, uma pesquisa, a nossa produção também fez alguns levantamentos. De acordo com o site janeirobranco.org.br, dados recentes mostram que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, o que equivale a cerca de 18 milhões de brasileiros. A depressão também é uma preocupação crescente, agravada pelo impacto da pandemia da Covid-19, que levou a um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Pensando em tudo isso, eu queria primeiramente que o doutor Alexandre falasse para a gente, quando a gente pensa em saúde mental, o que a gente pode pensar nessa abertura que eu fiz até sobre, né, como que a gente consegue harmonizar e pensar em estar bem, inclusive diante das adversidades. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Realmente é um desafio, né? Muitas vezes acabam acontecendo sobrecargas, né? E aí pode ser necessário, né, alguma ajuda, tá? Inicialmente essa ajuda pode ser de pessoas conhecidas, né, de um apoio, um suporte. E caso, né, o sofrimento continue, se agrave, né, as dificuldades, aí pode iniciar uma procura por um profissional, né? Sim. Um profissional de saúde mental, tá? Um psicólogo, um psiquiatra, tá? Sim. Então, é difícil ter uma receita de bolo para a gente lidar com as adversidades, porque isso é extremamente variável, né? Às vezes o que é pequeno demais para mim é grande para você, exatamente, né? Às vezes, isso é um problema que as pessoas acabam encontrando no dia a dia, né? Porque muitas vezes quando elas vão pedir ajuda, acaba tendo um julgamento, né? Mas isso não é para tanto, né? Pode acontecer até de alguma situação, quando uma pessoa pede ajuda, a pessoa que ouve pode entender aquilo até como uma coisa positiva, né? Mas para quem está vivenciando, não, ela está com dificuldades, né? São coisas dela. Então, para realmente ouvir, né, a pessoa que está com algum problema de saúde mental, tem que individualizar e respeitar a individualidade dela. Tá certo, então daqui a pouquinho a gente volta a falar, doutor, porque agora a gente vai falar com a Juliana Lima de Paula, que é consultora de RH, mãe de prematuro, e ela é voluntária da ONG Prematuridade.com. Ela está aqui
como, na verdade, uma personagem que viveu uma história, vai falar contar aqui a sua história pra gente, porque a gente também está aqui ligadinho com a Simone Dantas. E Simone, antes até do testemunho da Juliana, eu quero que você fale um pouquinho o que é a prematuridade.com e quando a gente pensa nessa questão da saúde mental, onde entra esse contexto quando a gente aborda esse tema? Então, a ONG Prematuridade, né, é uma ONG voltada para a saúde e para ações direcionadas à prematuridade. Hoje, o Brasil ocupa o 10º lugar, né, no ranking de crianças nascidas precocemente, e isso parece pouco, não é muito. São mais ou menos umas 330 mil crianças que nascem anualmente precoce. E quando a gente fala desse nascimento, não é só o bebê e a saúde, mas é a saúde dessa mãe e a saúde dessa família também. Então, se você for multiplicar 330 mil, mais ou menos, bebês nascidos precocemente, numa família que tenha, no mínimo, 2 pessoas, né, um casal ou mais um filho, a gente vai ver que a prematuridade, ela afeta muita coisa, né? Então, a gente tem essa mãe com uma saúde emocional extremamente fragilizada, a gente tem o pai também, e aí eu já queria entrar aqui, o pai, ele não é rede de apoio, né, muitos acham que ele é, apesar do pai estar ali naquele momento tentando fazer tudo para essa mãe, mas ele não é rede de apoio, né, e a gente vê que precisava ter um lugar que a gente pudesse falar sobre a prematuridade, e é o que a ONG tem feito, falado sobre a prematuridade. E não só isso, né, a gente tem ido aí com projetos, né, tramitando, para a gente poder levar mais coisas, né, mais benefícios para essa mãe que está vivenciando a prematuridade. Então, a ONG, ela tem esse olhar diverso, e há 3 anos atrás, eu, né, e mais 2 psicólogas, nós decidimos enviar para a ONG um projeto, e elas aceitaram de braços abertos, que seria o núcleo de saúde mental, para essas mães que estão dentro, né, vivenciando a prematuridade dentro do UTI-NEL, que não é fácil, elas não passam 1 semana, não passam 2, às vezes tem mães que passam 5 meses. E como é que fica o emocional dessa mãe? Né? Então, a gente tem hoje, oferece um núcleo de saúde mental, a gente tem 2 grupos que fazem encontros quinzenalmente. Um grupo são para famílias que têm seus bebês internados na UTI-NEL, e a gente tem um grupo de histórias de afeto, que é um grupo para mães que perderam seus bebês pela prematuridade. Então, são 2 grupos, assim, que têm feito, ajudado muitas mães, né, lá elas se encontram, lá elas dividem, né, as suas dores, as suas experiências, né, então isso é muito bom, sempre mediado por uma profissional especializada no assunto da maternidade prematura. Tá certo, então, obrigada Simone e Juliana. Como então você que hoje é voluntária da prematuridade.com chegou, o que estava acontecendo na sua vida? Fala um pouquinho desse seu testemunho dentro desse contexto de pensar na saúde mental da mãe que tem um bebê prematuro. Mirna, boa tarde, obrigada pelo convite, por estar aqui. Né? Bom, saúde mental nesse momento de turbilhão, né, é tudo para uma mãe que está ali entre momentos em que você está entre a vida e a morte do seu filho. Né? Então, a prematuridade, ela simplesmente chegou na minha vida. Né? Não era algo que era... eu tinha uma gravidez até então tranquila, mas tava aconteceu. Tudo normal, fazia tudo normal. Os exames, tudo normal. Tudo normal, eu estava com um afinamento de colo de útero, mas de repente o que eu tive foi um descolamento de placenta, um parto de emergência, que foi com anestesia geral, que eu fiquei na UTI, que eu conheci meu filho por foto e depois fui conhecê-lo 24 horas depois que ele nasceu.
né, que durante uma semana ele ficou estável, ele não melhorava, ele não piorava, né, e aquilo era o melhor que eu tinha. E né, você porque ele estava tava internada vivo. ou já tinha tido alta? Eu tive alta 2 dias depois. E ele ficou? Eu pedi para ficar mais um dia no hospital, me deixaram, né? E esse momento da alta da mãe, quando você chega em casa e você não tem a barriga, mas não tem também seu filho, é quando a realidade chega mais forte. E né? aí? E aí... Isso faz quanto tempo, Juliana? Isso faz 6 anos. Meu 6 filho, anos. fez 6 anos em dezembro. Tá, então a gente, inclusive a Juliana fez a gentileza de trazer algumas fotos para nós. Vou pedir para o pessoal soltar aí as fotos. Juliana, você vai explicando Sim, conforme vou sim. as fotos forem aparecendo, justamente nesse sentido de resgatar aquele momento. Aqui, ó, tá aqui. Essa Pode foto- olhar aqui, ó. Essa foi a foto de quando ele teve alta, Aqui, né? ó, pode olhar, você está olhando no retorno, tá bom, isso. é. Aqui, ó. Essa foi a primeira vez que eu peguei o Gabriel no colo. Tá. Né? Eu e meu marido juntos. Olha ele. Né? Hoje, É o Natal hoje agora? Esse já tem os 2 aninhos. Aqui é quando a gente, né, começou a fazer o método canguru, que é deixar o neném, né, coladinho aqui com a gente para ele ganhar peso, sentir o conforto, né, sair daquele desconforto ali da UTI, né? Tá. E aqui foi o primeiro dia que nós pegamos ele no colo com 11 dias de vida. Né? Então eu tive que esperar 11 dias, porque durante 11 dias ele ficou entubado. Né? Então é um momento assim de ansiedade, de expectativa. Você estava com quanto tempo de gravidez? quando isso 29 aconteceu? semanas. Que é? Falando 6 meses. 6 meses. Isso, tá. 6 meses. Ele nasceu com 1,5 kg, né? E aí, então, a gente também, quando tem o filho prematuro, aí que você entende que ele vai ter que ficar ali até o tempo da gestação, até ganhar o peso, Sim. né? Porque você acha assim, não, ele vai nascer e eu vou levar para casa. Não, você não vai levar para casa, você vai ficar ali, né? Você sabe o que você está dizendo e viveu isso na pele, né? Eu também tenho a minha família lá em Minas, uma prima minha, ela estava de 5 meses, né? Hoje, a Isadora é uma criança de 8 anos, mas ela não tinha 1 quilo na época. Então, Exatamente. eu acho que, primeiro, pelo menos, você está falando da mãe, que claro, é o centro de tudo, mas eu acho que a família toda passa por essa questão. Toda, né? inteira, né? Então, a gente teve essa questão, por exemplo, os nossos pais que vieram, né? A gente via o quanto os avós, isso impactou os avós diretamente, né? Porque era como se tivesse tirado o chão deles também, Sim. né? A expectativa era de que tudo fosse tranquilamente, né? Um parto a termo, né? Mas isso abalou completamente também a estrutura familiar como um todo. Mas né? na época, como você ficou? Você se sentiu muito sozinha? Você se sentiu Não. amparada? Qual o sentimento dessa mãe? Foram momentos. O primeiro sentimento é a culpa, né? Aquele momento que você acorda na UTI e é o sentimento que eu nunca tinha vivenciado antes, né? Mas por que Mas culpa? você fala, nossa, será que eu teria conseguido fazer algo para evitar esse parto prematuro? Tá. Né? Será que se eu tivesse trabalhado menos? Trabalhei muito, não olhei para mim, não prestei atenção no meu corpo. Será que eu teria percebido os sinais? E era um sentimento que eu nunca tinha tido antes. Sim. E o mais interessante é que quando eu estava grávida, eu ouvi uma mãe dizer assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu olhei para ela e falei, como assim, culpa? Culpa de quê? Imagina, culpa, o que é isso, né? E aí, nesse dia, eu entendi, eu lembrei dela, falei, gente, não é que isso aconteceu mesmo, né? Então, para lidar com todo esse turbilhão, obviamente, eu recorri à terapia, eu fui para o psicólogo. Mas logo naquele primeiro período? No período em que eu ou estava não, na foi UTI. depois que tudo isso passou? Não, no período em que eu estava na UTI. Chegou um momento, né, em que eu falei assim, gente, é muita informação, né? Mas você foi buscar ou o hospital que te ofereceu? Eu fui buscar, tá. né? Porque chegou um momento que, assim, a UTI, ela parece uma montanha-russa, né? Num dia tá bem, no outro dia não. Num dia tá bem, no outro dia pegou uma infecção hospitalar. Num dia tá bem, no outro dia teve uma suspeita de convulsão e teve que entrar com medicamento, mas a gente não sabe se é, se não é. Então, são altos e baixos, né? Então, lidar com tudo isso é angustiante, né? Sim. E a vida e a morte. Eu vi falecerem 3 bebês na UTI enquanto eu estava lá. Né? E eu via os médicos dando a notícia para os pais e assim, você fica em choque junto com aquele pai e aquela mãe, né? Sim. Porque você se coloca ainda mais no lugar, porque você tá ali junto. E já vem aquela, será que eu serei a próxima? Né? E aí e chegou um momento, né? A minha mãe foi muito ali a minha rede de apoio, vocês falaram de rede de apoio, então eles moram em Minas, nossos pais. A minha mãe acabou ficando comigo em Campinas durante esse tempo, meu pai voltou para casa.
por opção dele, né? Mas ajudou muito porque também ficou sozinha em casa. Mas ela virou para mim um dia e falou assim: Juliana, o que tá acontecendo? Ela ficou assim, estatelada. Você tá insegura? Tudo você me pergunta. Ela falou assim: parece que é outra pessoa na minha frente, eu não tô te conhecendo. O dia que a minha mãe falou isso pra mim, né, não estou te conhecendo, né, porque você se tornou uma pessoa insegura, eu falei, bom, tem alguma coisa muito errada, né, as coisas estão fora de ordem mesmo, né, eu não posso só ficar ida, vinda de UTI, eu preciso fazer algo por mim também para cuidar dessa saúde mental, cuidar de mim e colocar as coisas no lugar. Sim. Então eu busquei ajuda sim. Eu fui para terapia, eu busquei apoio psicológico, e isso fez toda a diferença durante esse meu percurso, né? Porque às vezes é assim, é te ajudar a ver também numa outra perspectiva, com uma outra lente. Tá. Né? Ele ficou sai quanto pouco do tempo foco. ainda no hospital? Ele ficou 55 dias. Tá. Né? E que pra gente foi uma eternidade. Sim. E como a Simone comentou, né? Bebês às vezes passam 5 meses, 6, 7, 8, às vezes mais. Né? Mas os 55 dias ali já foram suficientes, né, para gerar toda uma mudança, toda uma transformação e várias mudanças ali de comportamento. Com certeza, doutor. Quando a gente pensa no caso, por exemplo, da Juliana, mas outros, digamos que impactos, né? A gente está falando aqui da prematuridade, mas também tem pessoas que perdem entes queridos e entram num estado de saúde mental que às vezes se torna algo que a pessoa precisa procurar ajuda. A gente sabe que tem um momento do luto e que não tem problema ter o momento do luto, mas que quando aquilo se torna permanente, em que momento é necessário a pessoa buscar ajuda? O que ela deve perceber que está diferente e que ela não tem que ter vergonha de procurar ajuda? Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho também antes, né, da questão da procura, dessa experiência, né, que realmente eu fiquei refletindo bastante, porque eu acredito que a nossa civilização atual, né, acabou caminhando, né, para uma direção que realmente ficou muito desfavorável às mães, tá? Um bebê, né, ele já é uma criatura, né, que já necessita de cuidados intensivos por si só, né? Ele é dependente. Se ninguém cuidar dele de uma maneira adequada, realmente ele pode morrer, né? Ele precisa, se ninguém cuidar, ele morre. Se fizer alguma coisa inadequada, pode ter consequências. Então, assim, os bebês, né, as crianças, de um modo geral, por exemplo, nas comunidades indígenas, a responsabilidade do cuidado não é só da mãe, né? A responsabilidade do cuidado é do coletivo. Todos na tribo têm responsabilidade por cuidar das crianças. Tá. Logicamente, a mãe e o pai estão mais próximos ali, né? São, sei lá, os mais Se torna um evento quando nasce um bebê, né? Isso, mas todos têm a responsabilidade, né? É uma coisa assim que já está dentro da cultura, dentro da sociedade, esse comportamento de ajudar ali, né? Porque realmente é uma situação muito complicada. E a questão da prematuridade, né? Então você vê um bebê que por si só, né, quando tudo acontece muito bem, ele já é uma criatura, né, uma pessoa que já precisa de cuidados intensivos. Você já imagina, né, numa situação dessas, um bebê que teve que ir para a UTI, né, então os cuidados muito mais intensivos. Todo o esforço, né, que a mãe acompanha ali, dos médicos, né, da equipe da UTI, né, isso vai impactar muito ela, né, porque a responsabilidade de mãe já é alta, né? Agora imagina de ser mãe de uma criança que tem outras questões ali que devem ser cuidadas, né? Que são graves. Veio a experiência inicial, tá? E é uma sobrecarga emocional, né, muito forte, né? É muito forte. A gente tem cada vez mais, por exemplo, mulheres que, correndo tudo normalmente, tem aquela depressão pós-parto, por exemplo. Sim. É um momento emocionalmente muito complicado, tá? Até mesmo por expectativas que as pessoas colocam sobre a mãe, né? Tem aquela frase, padecer no paraíso, né? Coisas desse tipo, né? E aí a pessoa fica muito sobrecarregada emocionalmente.
E assim, as nossas emoções, né, dentro de um controle, dentro de um nível assim, tolerável, né, elas podem realmente nos motivar a fazer as nossas coisas, fazer o que tem que ser feito. Mas quando não chega a um nível muito alto, ela pode realmente ser paralisante e dar entrada para sentimentos ruins, né? Eu vi que essa questão do sentimento de culpa foi um pouco sugestionada, né? A mamãe falou e ela pegou aquilo. Mas nesses momentos de fragilidade, de sobrecarga emocional, a gente vira uma esponja, né, para absorver esse tipo de coisa. E acaba interferindo também na nossa capacidade de agir, né? Muitas vezes algumas coisas que ela poderia ali fazer tranquilamente, né, com essa sobrecarga emocional, pode paralisar, né, um sofrimento intenso. E daí vem esses sentimentos ruins, né, as pessoas alertam, né, que está diferente. Sim. E com relação ao luto, né, o luto é uma coisa um pouco difícil de a gente avaliar, tá? Porque realmente é difícil a gente avaliar realmente ali o sofrimento proporcional ao que ela está passando, né? Sim. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo esse julgamento, né, da questão da proporção, né? Agora, qual que é o tempo de um luto de uma mãe? Né? 2 meses, 3 meses, é difícil a gente avaliar. É de pessoa para pessoa também. Agora, tem algumas características que chamam muita atenção. Um luto, que geralmente o que a gente chama assim de patológico, que é alguma coisa assim que está adoecendo a pessoa realmente, é esse sentimento de culpa, né? Tá. Quando está presente o sentimento de culpa intenso, né, a pessoa se sente culpada, não só triste pela pessoa que morreu, né, lamento, perda, mas se sente culpada, né, começa a se martirizar, né, começa a se colocar com uma pessoa má, alguma coisa assim, aí já começa a ter características de alguma coisa patológica, né, de que aquela pessoa precisa de cuidados também. Tá? Sim. Agora eu vou acionar novamente a Simone. Vamos ver se a Simone, se ela está aqui conosco. O pessoal, a hora que ela estiver, vocês me avisem, por favor. Enquanto isso, eu vou continuar aqui com o Alexandre. Eu acho que uma das questões... aqui, já me avisaram. Simone, quando a gente pensa nessa questão também da saúde mental dessa mãe prematura, que idealizou, né, aquele parto, muitas vezes fez aquele curso, tem uma doula, aquela coisa perfeita. Não estou falando nem de SUS, hein, gente? Não estou falando nem daquela mulher que não consegue muitas vezes fazer o seu pré-natal no postinho mais perto da sua casa. Estou falando do mundo ideal. E aí tem toda aquela questão e ela vai ter esse bebê e aí ela passa por N situações que, como a Juliana colocou, a culpa. Eu, como tive esse caso na família, até falei, a primeira questão por exemplo, a minha priminha ficou internada até completar de fato os 9 meses de nascida. Então, praticamente, a mãe dela viveu no hospital, tanto que até hoje elas fazem os grupos das mães, encontros das mães que viveram e fizeram uma amizade. Mas primeiro era se ela vai viver, depois se ela não vai ficar com sequela. Então, tem cada fase dessa internação que é uma preocupação e chega uma hora que a pessoa parece que ela não se vê mais, ela vive dia a dia, aquele ir e vir, aquele morar no hospital junto com o bebê praticamente. Como é possível apoiar essa pessoa? Então, assim, na experiência de escuta dessas mães, né, porque eu falo que nasce um bebê prematuro, além de nascer a culpa, a gente tem uma mãe prematura também. Né? Porque se um bebê a termo... Acho que a gente teve um probleminha com o sinal com a Simone. Assim que tiver o sinal restabelecido, o pessoal me avisa. Enquanto isso, Alexandre, uma das preocupações hoje, inclusive, quando a gente fala da saúde mental, é justamente redes sociais, todo mundo aparecendo feliz, vida perfeita, e do nada, muitas vezes, inclusive, a gente tem a notícia de que aquela pessoa que dias antes postou que estava num lugar super legal, postou uma mensagem super positiva, que infelizmente, inclusive, em alguns casos cometeu suicídio ou foi um tentante. E isso tem sido cada vez mais comum. Como que a gente lida com essa sociedade que nas redes sociais tem que aparecer que está tudo bem e muitas vezes não está tudo bem? Olha, realmente,
como é uma coisa assim macro, né, da sociedade, eu acredito que para isso teria que ter, né, boas políticas voltadas para isso, tá? Porque estamos caminhando para isso, né, e estamos vendo, né, que existe assim uma tendência a você ter um modelo irreal, né? As pessoas, para se sentir bem, né, isso faz parte da vida das pessoas, né, se sentirem incluídas, né, se sentirem gostadas, né, se sentirem valorizadas. Isso, dependendo da idade, é muito acentuado, né? Você falou no início de ser gostado pelas pessoas e também se gostar, né, se dar valor. Em algumas fases da vida, né, essa questão de ter um feedback das pessoas é muito importante, que principalmente na fase da adolescência, né? Sim, é a aprovação dos A outros, aprovação, né? na adolescência, realmente isso é muito impactante, tá? E aí, né, as pessoas olham, né, e compram essa imagem fictícia, né, e acabam querendo seguir aquilo. É uma ilusão total, né? A gente sabe que uma hora ou outra, né, a pessoa vai se deparar com a realidade, né? A realidade Sim. acaba se impondo em vários momentos, tá? E aí realmente pode acontecer. Eu realmente não vejo, né, isso mudar diante de iniciativas isoladas. Tá. Né? Eu e você aqui concordar e a gente fazer uma campanha, a gente começar a apostar. Eu acho que lutar contra isso realmente precisaria de alguma coisa, de uma boa política voltada, né, para essa educação, digamos assim, né? Para esse esclarecimento, né? Agora... Mas cada fase da vida tem que ter um olhar também, né? Porque hoje, inclusive, a gente percebe que existem crianças que antes se falava, a criança tem depressão, não tem. Hoje já tem diagnóstico de criança com depressão, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, eu acho que cabe aos profissionais e a toda a sociedade também ter esse olhar diferenciado, né? Eu acho que também é um caminho. Eu falei das políticas, né? Mas também, realmente, dessa conscientização, desse trabalho, desse olhar dos profissionais, é uma coisa que está muito realmente impregnada hoje em dia, né? Então, eu acredito que não vai ser, infelizmente, eu vejo assim que não vai ser tão simples, mas com certeza, né? Se houver uma conscientização das pessoas e começarem a trabalhar em cima disso, né? Eu acredito que sim, eu acredito que é possível trazer aí alguns bons resultados aí, né? Para parar com essa busca por alguma coisa ilusória, né? Que realmente uma hora ou outra vai ser descoberta, né? Agora sim, Simone, agora a gente está reconectada. Você pode iniciar novamente falando que a gente estava falando a respeito dessa mãe, desse momento e de todo o amparo ou toda essa escuta que você começou a mencionar quando há, no caso, a prematuridade. Você falou, nasce um bebê prematuro, nasce uma mãe prematura. Então, né, não é só o bebê que é prematuro, a mãe também é prematura. Né? E a mãe de um bebê prematuro, né, que nasce nesse contexto, como a Juliana falou, a gravidez dela veio todo direitinho, né? E normalmente é assim. E aí, óbvio, ninguém faz o pré-natal e vai sonhar e vai pensar que vai ter algum problema dentro dessa gravidez. A gente sonha com o quê? Com o bebê, com saúde, o bebê fofinho, gordinho, a roupinha que ele vai sair da maternidade, né, o chá, revelação. Então, a gente tem todo um contexto aí e, de uma hora para outra, né, abre-se um buraco para essa mãe. Né? Então, a gente escuta muitos casos, assim, eu escuto olha, fui ao médico, né, para ele ver, examinar direitinho, e ele vai e fala assim, olha, o seu bebê vai nascer daqui a 3 horas, você não vai pegar carro, você vai entrar num táxi e vai direto para o hospital, e lá o seu bebê vai nascer. Então, assim, como é que fica o emocional desta mulher? Né? Então, assim, é uma mãe mais do que prematura. Então, ela sonha, normalmente, às vezes é parto normal, ou às vezes, muitas vezes cesárea, e ela não tem tempo nem de ver o seu bebê. Né? É tão rápido que a equipe precisa agir naquela hora, que não dá para poder fotografar, não dá para poder ver o rostinho, não dá para poder sentir o cheiro, não dá para poder tocar,
Então, essa mãe ali ainda fica na sala, tendo todos os cuidados, depois ela vai para o quarto, muitas vezes ainda quando volta, né, tá com dor, não pode levantar, então, às vezes ela fica 1, 2, até mais dias sem ver o bebê, né? Então, quando ela é autorizada a ver esse bebê, né, ela chega lá e ela não encontra o bebê que ela sonhou. Ela não encontra o bebê forte, ela não encontra o bebê rodadinho, ela encontra um bebê miudinho, ela encontra um bebê entubado, ela encontra um bebê todo cheio de fio. Então, aquilo não conecta com o que ela imaginou. Então, aquilo é um potencial ainda, né, mais do adoecimento psíquico dela, emocional dessa mãe. Outra coisa, essa mãe não pode maternar esse bebê, porque ele está dentro, né, da incubadora e todos tocam nesse bebê, menos ela. Então, como essa mãe materna? Então, você escuta muito assim, nossa, me tornei até enfermeira, já conheço tudo, porque a forma que ela consegue, naquele momento, de dar conta de estar ali e de maternar aquele bebê, é saber de tudo que estão fazendo com aquele bebê, né? Então, assim, por isso que é uma mãe que tem um emocional muito fragilizado. Ela não consegue maternar, ela tira o leite dela, mas não é direto, né, bebê e o seio dela, né? Então, assim, muitas mães, quando passam por esse momento, o leite seca, então é mais uma culpa, né? Eu não pude amamentar o meu bebê, eu não consegui amamentar o meu bebê. Olha o que eu fiz com o meu bebê, olha o sofrimento que eu estou dando para ele. Então, realmente, a Juliana fala, muita culpa, muita ansiedade, essa coisa que a gente fala, né, essa subida e descida, isso é muito grande, porque essa mãe está lá, ok, estável, volta para casa, volta para o hospital, já não está tão estável. E aí ela começa não conseguir olhar para ela. Ela não olha para ela, né? Então ela vai se deixando. O que ela quer é ficar 24 horas dentro do hospital. Então a gente precisa entender também que ela pode sim ir para casa, né? Não é que ela está deixando o bebê, abandonando o bebê, mas que ela precisa se cuidar, porque a gente espera que aquele bebê volte para casa. E quando ele voltar, ela precisa estar bem. Tá certo, né? então. Então, assim, a parte emocional dessa mãe, a gente precisa ter um olhar muito grande. Agora, a Juliana, ela falou justamente uma coisa que estava aqui que eu ia perguntar, né? Porque às vezes a pessoa começa a ficar tanto tempo no hospital e aí alguém chega para você e fala, poxa, você precisa dar uma volta, vai no shopping, vai num restaurante, vai fazer alguma coisa. Qual que é o primeiro sentimento quando alguém falou isso para você? Você achou que essa pessoa era insensível? O que você tinha vontade? São tantos os julgamentos, são tantos os sentimentos. E assim, outra coisa diferente aconteceu comigo, que foi o meu isolamento. Então, eu era uma pessoa muito mais sociável, de sair, de todo final de semana estar com os amigos e nunca parar em casa e sempre socializando. Tá. Foi o momento que eu me fechei. Tá. Eu precisei ficar comigo, meu marido, minha mãe, ali, né? O meu momento, eu falava, mãe, você dá notícia para a família, para quem quiser, Tá. né? Eu não quero mais atender telefone, eu não quero dar a mesma notícia, eu não quero ficar dando os boletins médicos diários que eu escuto, não quero falar das coisas ruins que estão acontecendo. Eu preciso me energizar e nesse momento eu preciso ficar comigo mesma, com a minha família, né, com o que eu acreditava. Entendi. Então, se falasse comigo algo, né, e eu falo não faz sentido, simplesmente eu fechava uma janela, uma barreira. Entendi. Né? Mas porque eu, obviamente, como eu disse, eu procurei apoio Tá. psicológico. Então, né? inicialmente você procurou um apoio psicológico particular. Sim. Em que momento dessa trajetória que você encontrou a ONG? Eu encontrei a ONG, na verdade, um pouco depois, através de uma amiga que também foi mãe de prematuros. Aquela amizade que é feita lá no Aquela hospital, amizade, né, dos perrengues, Sim. né?
Então foi nesse momento que eu conheci uma amiga que faz parte hoje ativamente da ONG e que acabou me convidando um tempo depois para fazer parte também. Tá. Mas esse momento, só resgatando um pouco, né, desse autocuidado, eu tive esse momento que eu tive que fazer o que a Simone falou, né? Não estar no hospital algumas horas para cuidar do cabelo, para fazer uma escova ou para sair para almoçar com o marido num restaurante, né? Isso foi importante, mas foi um trabalho, porque é o que a Simone falou. Porque no começo você fala, como assim eu não estou lá na UTI com meu filho que está na incubadora? Tranquilamente? Como assim eu estou indo para um restaurante, né? Entendi. Então é um processo, mas que fez toda a diferença eu me permitir cuidar de mim, estar um momento com o meu marido também, para eu estar bem com meu filho ali naquele momento de UTI. E outra coisa que a Simone colocou ali, né? Eu era dessas mães que queria saber tudo. Então, se chegasse uma enfermeira que ia passar um leite ali na sonda e ela não tinha feito a parte técnica... Já tinha virado enfermeira. Totalmente, totalmente. Eu falava, então, mas eu não vi você fazer ali, checar se a sonda está alocada ou não. Porque eu descobri que se a sonda não tivesse alocada no estômago, isso poderia ir para o pulmão, ele poderia broncoaspirar. Então, eu me tornei uma enfermeira. Então, eu era uma vigilante enquanto estava ali. É exatamente tudo isso que a Simone falou, né? Me vi assim, sendo relatada por ela quando ela estava dando depoimento. Mas era a maneira, como ela disse, né? De estar ali contribuindo de alguma forma. Porque, diferente da normalidade que é você cuidar do seu filho, não é você que está cuidando do seu filho, é outra pessoa. Sim. Né? Então, coisa simples, o trocar fralda, que às vezes tantas pessoas, trocar fralda, mas gente, meu sonho era trocar uma fralda, porque não era eu que fazia isso. Né? Então, algumas coisas ficam invertidas. Certo. Né? Olha, qual a percepção que as pessoas têm em relação aos cuidados com a saúde mental? A Rúbia de Oliveira foi as suas e ela traz agora as informações pra gente. Vamos lá, vamos chamar a Rúbia agora, acionar a Rúbia, para que a gente perceba aqui o que a população de Campinas pensa a respeito da saúde mental. Vamos lá. Isso, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no centro da cidade, 13 de maio. Viemos conversar com as pessoas sobre saúde mental, afinal de contas é janeiro, é início de ano e todo início de ano temos aí então aquela chance do recomeço, né? Mas para a gente recomeçar, o que seria necessário? Qual seria o primeiro passo? Como você tem cuidado da sua saúde mental? A sua saúde mental está em dia? Nós perguntamos aqui na 13. Vamos ouvir o que as pessoas disseram. Você tem se dedicado um pouquinho à sua saúde mental agora no início do ano? Sim, até porque o ano passado eu não me dediquei bastante. Então esse ano eu estou procurando cuidar mais da minha saúde mental, que é importante, né? Por que você acha importante? Porque a saúde mental depende de tudo, né? Trabalho, família, engloba todas as coisas. E o que você tem feito? Então, eu tenho praticado mais as coisas que eu gosto, assim, escrita, leitura, não tenho trabalhado muito, porque o ano passado eu trabalhei demais, curtindo o lazer, andando de bicicleta, passeando, pretendo viajar bastante também, é isso. No caso, você tem se dedicado à sua saúde mental? Sempre. Como? Com atividade esportiva, eu tomo um remedinho também. A gente tem que falar que às vezes as pessoas têm muito preconceito e às vezes escondem, mas acho que é uma coisa que está no dia a dia de hoje, nos tempos modernos, né? Além da atividade física, então você vai regularmente ao médico, toma medicação. Por que você acha importante manter esse cuidado? Porque realmente, se você não mantiver esse cuidado, você pode, se uma depressãozinha que banal, uma coisinha, pode virar um problemão na vida da pessoa e da família, né? Então é por isso. Você tem se dedicado à sua saúde mental ultimamente? Sim, de certa forma, porque o importante é a gente estar bem conectado espiritualmente, fisicamente, que a saúde mental prospera, entendeu? Por que é importante a gente estar em conexão?
Porque, por exemplo, assim, se você procura manter o mau humor, você não vai prosperar mentalmente nunca. Você vai ficar sempre uma pessoa amarga, azeda, ruim, horrorosa. Tá bom? É isso que eu penso, entendeu? Então, tristeza, quando às vezes a gente fica um pouco triste ou por algum problema, tem que procurar a melhora internamente mesmo, falando com Deus. E o meu maior trunfo é música. Primeiramente Deus e a música. A música mantém qualquer alma alegre, feliz e assim vai, no meu modo de pensar. Tá vendo só? Como disse essa nossa última entrevistada, né? A importância de você ter aí um hobby para manter a sua saúde mental. No caso dela, é a música. E você tem um hobby? Você tem aí uma válvula de escape? Alguma coisa que você faz que deixa você mais tranquilo, que deixa você em paz? Você sabe que nós estamos no Janeiro Branco e é sempre importante, não só neste mês de janeiro, que é o mês do recomeço, mas em todos os dias, né? Você se importar e dar mais atenção à sua saúde mental, um assunto que até pouco tempo atrás era pouco falado, né? Pouco debatido, até porque era um tabu falar sobre saúde mental, falar sobre psiquiatra, psicólogos, né? E hoje não, hoje está mais natural e é importante que você saiba que tudo começa com a sua saúde mental. Mas eu sei que você está aí com um especialista no estúdio e a gente tem aí uma pergunta para deixar no ar para vocês aí do estúdio. Mirna, fica a pergunta então, quais cuidados devemos ter para preservar a nossa saúde mental? De volta com você. Obrigada, Rúbia. Doutor, ficou aí já uma pergunta no ar e vários questionamentos em cima ainda do que a pessoa falou. Olha, hobby, remédio, tabu, tudo que envolve aí esse mundo da saúde mental. Primeiro, as dicas. Bom, a questão do hobby, né? Realmente, fazer alguma atividade que lhe dá prazer, que te traz alguma recompensa, é positivo para a saúde mental, né? Porém, tem algumas questões aí, né? Muitas vezes, como aconteceu, né, no caso, quando ela teve o filho, as pessoas já trazem alguma coisa pronta. Toda vez que eu escuto isso, eu lembro que quando eu era criança, né, era muito comum assim nos carros, um adesivo assim, tá estressado, vai pescar. Quando eu olhava aquilo, eu já falava, mas se eu for pescar, eu vou ficar mais estressado. Eu também, se eu for pescar, então é uma coisa que depende de cada um, né, o que fazer, né? Então assim, uma pessoa pode se sentir bem simplesmente não olhar a vitrine no shopping. A outra pessoa pode ficar muito estressada se fizer isso, né? Não é bacana. Então depende de cada um. E também depende do momento que a pessoa está vivendo, né? Em condições normais, vai para balada, conversa, joga conversa fora com os amigos, mas não está numa condição normal. E quando a pessoa está fragilizada, tem que tomar mais cuidado ainda com essas coisas. Vai com os amigos, não sei o quê. Porque quando você está emocionalmente fragilizado, a linha que divide a cobrança e o incentivo fica muito tênue, né? A pessoa pode ir com toda a intenção de motivar, mas a pessoa que está mal emocionalmente, cheia de culpas, né, cheia de sentimentos ruins, preocupação, ela está com dificuldade, só de relaxar ela tem muita dificuldade, né? A pessoa não sabe como é que está o filho, se está qual a condição dele. Então, assim, fazer qualquer coisa já é difícil. Então, se você começar a falar, vai pro shopping, pode ser realmente uma cobrança, né? Que a pessoa pode se sentir mal. Então, tem que tomar muito cuidado no acolhimento, tá? E também isso não tem uma receita de bolo, varia muito de cada pessoa, tá? Talvez aí uma coisa que é importante é realmente dar ouvidos para aquela pessoa e respeitar a individualidade, né? A partir do momento que ela... Sem julgamento. Sem julgamento, porque assim, falando no luto, né, que você tinha perguntado anteriormente, né, alguns estudiosos aí do luto, né, o que eles falam é que uma coisa que a pessoa que está enlutada precisa é ter um espaço para falar sobre o que ela está passando, né? E aí, né, vamos pensar em condições normais, assim, né, em condições mais favoráveis, né, que não precise realmente de um apoio profissional. Isso ela vai encontrar nos amigos, na família, né, poder conversar. É interessante também essa questão do contato entre as mães, né, porque
elas realmente podem se entender melhor, né? Realmente, né? Sem dúvida. Não sei se vocês conhecem a história dos Alcoólicos Anônimos, né? Mas era um alcoólatra, né? Que não encontrava, não achava que os psiquiatras, os psicólogos entendiam ele de verdade, até que um dia ele estava num hotel, no café da manhã, encontrou um outro milionário alcoólatra como ele e falou, não, esse cara me entende. E aí criou um grupo de ajuda mútua, né? Pessoas que passam pelo mesmo problema, né, eles podem realmente ter assim, uma empatia melhor entre eles, né, captar algumas coisas. Então é muito importante ter esse espaço para falar sobre, e o que ela vai fazer, né, se ela vai meditar, se ela vai ver o filho treinar jiu-jitsu, né, alguma coisa, o que ela vai fazer, né, vai depender muito dela, né, e realmente é importante você colocar para a pessoa que ela não é... Até máquina precisa de um reparo, né? Sim. Precisa de recompor em alguns momentos, né? Então a gente também precisa. Então, se ela estiver nessa pegada, né? Só vai no hospital, fica lá, não sai, fica vendo as enfermeiras, ela vai chegar uma hora que vai colapsar, né? Então, assim, é importante colocar isso para ela? Sim. Mas de uma forma, assim, acolhedora, né? E que respeite realmente os caminhos que vão trazer para aquela pessoa, né? Um conforto. Tá certo, então. Olha, a gente segue direto por aqui, e quando a gente entra, inclusive, lá no site janeirobranco.org.br, agora a gente vai falar de forma geral, inclusive o doutor falou sobre a questão de políticas públicas, então eles falam de alguma coisa relacionada, claro, ao SUS, o Sistema Único de Saúde, que o primeiro passo é procurar uma unidade básica de saúde que vai fazer o encaminhamento desse paciente a um psicólogo ou psiquiatra. Também há nos municípios os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Em Campinas, inclusive, a gente tem o CAPs AD, no caso de usuários de álcool e drogas, temos os CAPs adultos e temos os CAPs aqui, o infanto-juvenil também, que é já com outro olhar. Tem algumas clínicas, escolas de psicologia, que são as universidades, que têm curso de psicologia e oferece, até por conta de uma espécie de clínica, para que também esses alunos possam aí fazer um estágio, que a gente chama, um treinamento, alguma coisa nesse sentido. Né? E claro, a gente tem, que inclusive funciona há muitos anos, mas hoje já tem um número nacional, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um número 188, um canal de escuta também para as pessoas que estão aí passando por alguma questão de saúde mental e não tem essa escuta muito próxima e às vezes, ou mesmo às vezes tem medo de ser julgado por aquilo que quer falar. Fala com o pessoal do CVV que eles têm atendimento 24 horas. Quando a gente pensa nesses canais e nessa política pública que precisa cada vez mais ser difundida, você, por exemplo, teve a condição, no caso, Juliana, de procurar um atendimento e tal, mas como que você acha que deveria ser? Hoje a gente tem os hospitais públicos, que muitas mulheres atendidas pelo SUS em maternidades, a gente tem em Campinas, a maternidade de Campinas, temos aí a PUC e temos o CAISM, que são hospitais, né, que tem aí as maternidades. Como que você acha que também deveria ser no atendimento público? Ô Mirna, eu falo muito isso com as pessoas com as quais eu me relaciono, inclusive com o pessoal da ONG, porque assim, eu penso, gente, eu ainda tive uma condição, como você disse, né, que eu pude ir atrás e que eu tive toda essa condição, mas e quem não tem, né? E essa pessoa precisa tanto quanto, né, passar por um atendimento psicológico ou às vezes psiquiátrico também, né? Então, isso deveria fazer parte do protocolo de atendimento de mães em UTI neonatal. Tá. Isso deveria ser, assim, obrigatório, né? Assim como você tem um protocolo ali com os bebês, na UTI neo, né? Isso deveria ser um protocolo em todos os hospitais, né? Que pudesse oferecer... Uma política pública mesmo. Uma política pública que pudesse, de fato, oferecer esse atendimento para as mães. Porque faz muita diferença, né? Você ter esse tipo de suporte ou apoio, ou você não ter nada disso e ter que lidar com os próprios recursos que naquele momento, né? É muito complicado lidar sozinho com tudo isso. Sim. Agora, doutora, a gente está falando, inclusive, sobre essa questão do luto, mas também tem a questão do adolescente, tem a questão da escola. Hoje, quando a gente pensa nesses números, principalmente pós-pandemia, e quando eles falam que a depressão, por exemplo, vai ser a doença dos próximos anos e que isso tem que ser crescente, o que é preciso a gente falar mais abertamente para que a gente possa
de certo aí como a Rúbia trouxe, derrubar muitos tabus? Sim. Eu acho que, além, né, de falar mais abertamente, seria importante a questão de tentar, né, porque aí eu acho que entra a questão de boas políticas, tentar realmente, digamos, alinhar as falas, né, das pessoas que falam abertamente. Porque assim, por exemplo, no adolescente, né, vamos supor que um adolescente tem ali alguém da escola que goste dele, os pais, né, que tentem, falar assim, poxa, não é saudável você ficar o tempo todo em tela, tá? Não é saudável. Mas, né, além do ser saudável, principalmente no adolescente, tem muito essa questão assim, de parâmetros de normalidade, né, que a gente vê que muitas vezes é até ilusório, como a gente vê nas redes sociais. Então, o adolescente, é importante para ele, né, por exemplo, ele chegar e ter o que conversar com os amigos, né? Então, assim, por exemplo, todo mundo ali maratonou uma série que tá todo mundo vendo, todo mundo está assistindo um youtuber que está na modinha, que todo mundo... E aí, se um adolescente não acompanha isso, né, ele acaba sendo excluído, né? Um sentimento ruim para ele acaba se sentindo estranho, né? Então, isso é importante. Por isso que eu digo, né? É uma luta que não é tão simples assim. Se você pegar, né, só uma família e aquela família trabalhar em cima daquela criança, do que é mais saudável para ela, ele vai sair do que é normal, né? Assim, em termos de relação social, né? E aí isso para ele também não vai ser bacana. E isso também é uma coisa que traz prejuízos psíquicos, né? Eu não converso, as pessoas falam que eu sou filhinho da mamãe, não sei o quê, blá, 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 né? E aí pode realmente trazer um impacto negativo. Então, além de falar claro, eu acho que realmente precisaria ser feito um trabalho aí mais macro, né? Realmente para englobar. Eu penso em política, né? Realmente assim no coletivo, né? A boa política que eu falo vem do polis, né? Da comunidade, né? Então realmente seria a sociedade ver para onde estamos caminhando, né? Estamos caminhando para uma sociedade cheia de adolescentes compulsivos, né? Que é uma ilusão aquilo lá. Então, assim, ele nunca vai se satisfazer. É diferente de um adolescente na minha época, que de manhã jogava, no domingo, né? Você jogava bola com os amigos, e aí depois aqueles mesmos amigos, você tomava banho, você encontrava todo mundo, depois ia para como chama? Era domingueira, não sei o quê. Chegava em casa, você dormia, né? Porque você realmente se satisfazia na interação. Agora, ficar lá, hoje em dia tem até simulação de vida real, né? Os adolescentes, eles ficam jogando, que vai na padaria, que encontra não sei quem, que briga com o namorado, com não sei quem, no virtual, né? Isso daí nunca vai satisfazer. Então a pessoa fica com uma compulsão, vai querer virar a madrugada no dia seguinte, né? Então, assim, para onde estamos caminhando? Tá? É uma outra reflexão. Para onde estamos caminhando? Isso é uma coisa macra, uma coisa polis, né? Uma coisa política da comunidade, né? Certo. Agora a gente vai de notícia porque, olha só, a primeira Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente, realizada nesta terça-feira na ETCAP em Campinas, resultou na seleção de 10 propostas sobre o tema a serem enviadas para a etapa estadual. Pelo menos 250 pessoas de 16 municípios da região metropolitana de Campinas estiveram presentes, sendo 135 votantes. No eixo 1, a mitigação, as propostas envolvem Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e a Política Nacional de Arborização Urbana e o incentivo à criação de políticas para a transformação de resíduos orgânicos e adequada destinação dos demais produtos. No eixo 2, que trata da adaptação e preparação para os desastres, entre as sugestões está implementar políticas públicas para incrementar a cobertura florestal nativa a fim de combater ilhas de calor. Ainda há os eixos 3, que trata da justiça climática, e os eixos da transformação ecológica e da governança ambiental. E sábado, dia 25, será a vez da 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que será realizada na Estação Cultura. O encontro também visa elaborar propostas nas esferas local e regional sobre emergência climática para implementar a Política Nacional sobre Mudança do Clima. As sugestões da RMC e também de Campinas serão enviadas para a etapa estadual da conferência, que ocorre em março. Posteriormente, haverá a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente em maio deste ano, reunindo contribuições dos municípios, estados e regiões. Agora eu vou falar então com a Simone. Simone,
Obrigada por ficar aqui acompanhando aqui o nosso debate. Para finalizar, Simone, a sua participação, eu queria que você falasse um pouquinho de quem quer entrar em contato com vocês, como é possível pensar nesse contexto de atendimento pela ONG. Eu sei que ela é nacional, mas vocês têm, por exemplo, aqui no caso de Campinas, a Juliana e outras voluntárias. Como é feito isso? Então, os atendimentos são gratuitos, tá? É só quem tiver interesse ou quem conhecer alguém que está passando por esse processo, tanto da prematuridade quanto da perda de bebê pela prematuridade, entrar no nosso site, tá? www.prematuridade.com. Lá ela vai ao Saúde Mental e tem um link. Clicou no link, se inscreve e a gente vai estar direcionando para um profissional fazer contato com essa mãe ou com essa família, e aí a princípio, a gente marca 4 encontros, de 3 a 4 encontros, antes de colocá-los no grupo, porque há mães e há mães, né? Tem mães mais fragilizadas, outras nem tanto, então a gente primeiro escuta essas mães, como é que elas estão, e aí depois a gente vai e coloca elas no grupo, e aí a cada 15 dias, um encontro de famílias que têm seus bebês na UTI neonatal, e no outro, 15 dias, a gente tem histórias de afeto. E a gente a gente tem sido assim, eu digo, ajudado, né? A gente está conseguindo muito ajudar muitas mães dentro desse contexto, porque é algo que não é dito, né? A prematuridade, a gente ainda precisa falar muito. Sobre a saúde mental, dentro da prematuridade, a gente precisa falar muito mais, porque é uma maternidade invisível, ao meu olhar, né? Essa mãe que tem o seu bebê a termo, ela volta para casa com o seu bebê, e a mãe prematura, ela volta para casa sem um bebê. Então, ela não mostra à sociedade, né? Olha aqui, o meu bebê. Né? Então, assim, esse bebê está lá internado. Então, quem souber, tá, gente, a ONG Prematuridade está aí, é tudo gratuito, é só indicar, entra no nosso site, a gente com certeza leva no máximo 24 horas ou até menos para fazer contato com essa mãe. É um prazer poder ajudar uma mãe, que a gente sabe como é difícil estar dentro de uma UTI neonatal, e essa mãe que também teve a perda de um bebê pela prematuridade. Fique à vontade, nos chame que a gente está aqui para poder ajudar. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada uma boa a vocês. tarde. A gente acaba de falar, então, com a Simone Dantas, que é psicanalista e uma das coordenadoras da Prematuridade.com, que é uma associação nacional que cuida justamente de questões relacionadas ao direito dos prematuros, e também aqui ela falou justamente sobre a questão da saúde mental dessa mãe e dessa família que vive esse momento em que o bebê nasce prematuro, ou muitas vezes, inclusive, que acontece a perda desse bebê. Agora, aqui, sobre um tabu, a questão a gente está finalizando já, a questão dos medicamentos. Muita gente ainda tem aquela ideia de que tomar medicamento é coisa para louco, doutor. Sim. Eu acredito que a sociedade vem evoluindo nisso, né? Tem ficado um pouco para trás esse termo preconceituoso, né, que é a questão do louco, né, que é um termo, assim, um rótulo, né, das pessoas que sofriam de alguns transtornos mentais, né? Sim. E tem diminuído, mas tem muito ainda a ser trabalhado, tá? Uma coisa que eu acho importante, né, a questão de trabalhos de psicoeducação, né, de levar realmente o que é um transtorno mental, tá? Muitas vezes, né, hoje em dia, né, com esse conhecimento do transtorno mental deu uma evoluída significativa nos anos 90 com as neuroimagens funcionais, né? Porque até então você não conseguia estudar, né, ali o que acontecia no cérebro da pessoa. E esses recursos de neuroimagem funcional começaram a ver que tem realmente algumas alterações ali, neuroquímicas, que muitas vezes são muito sutis, mas que acabam repercutindo, né? Então, é um pouco mais fácil, é um pouco mais palpável, né, para as pessoas quando elas entendem que aquilo lá não é alguma coisa de outro planeta, né, que realmente existe um desequilíbrio ali
neuroquímico, né? Que o que o remédio vai fazer é justamente fazer uma coisa semelhante que um outro remédio para insulina, para diabetes faz, para pressão alta, que é um ajuste, né? Dentro do seu organismo, tá? E mais ainda tem muito a ser feito, né? Eu acho que muito assim, preconceito ainda existe, mas comparado com o que já foi, né? Acho que eu vejo um panorama aí um pouco mais otimista aí de que estamos caminhando para diminuir cada vez mais esse tabu. Tá certo, então, doutora Juliana. Muito obrigada por ter vindo. Eu queria que você Obrigada. deixasse aí uma frase para quem está precisando desse apoio e não sabe para onde correr. Obrigada, Mirna, pelo convite. Bom, como o doutor Alexandre bem colocou, né, não existe receita de bolo, né, mas tenha fé, né, fé e esperança de que sim, tudo vai ficar bem, né, vocês sim chegarão num final feliz, né, isso acaba fazendo toda a diferença. E se precisar de ajuda, né, procure ajuda, né, não tem problema nenhum em procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, né, procurar um amigo para conversar, ter o apoio da família, então isso acaba fazendo toda a diferença. Tá certo, então, e a gente vai com uma última notícia, falando em ajuda, mas agora é na questão da assistência social. Porque o CEL, Centro de Artes e Esportes Unificado Thaís Fernanda Ribeiro, que fica na rua Demerval da Silva Pereira, lá na Vila Esperança, na região dos Amarais, recebe neste sábado, das 9 horas da manhã às 11h30, mais uma edição do Varal Solidário, que busca atender famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo roupas. As doações são dispostas em um formato semelhante ao de uma loja, parte em varal e o restante em mesas. Então, se você mora nessa região, está em uma situação de vulnerabilidade ou conhece alguém que também passa por essa situação, vá até o CEL lá, o CEL que fica na Vila Esperança, participar, e lá vão ter todos os atendentes para que você possa aí de forma digna pegar ali, experimentar e levar para casa uma roupa aí que vem dessas doações recebidas pela Prefeitura de Campinas. E por aqui a gente termina com o Estúdio Câmara, lembrando que amanhã, quinta-feira, nós não teremos o Estúdio Câmara justamente porque a partir das 2 horas da tarde vai acontecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas uma palestra falando sobre saúde mental com 3 especialistas. O evento é um apoio da Elecamp, a Escola do Legislativo Campineiro, justamente para tratar desse tema, incluindo a questão do suicídio, a questão dos sinais que as pessoas dão, os tentantes e tudo mais. Então você pode participar pessoalmente, tem lá no site da Câmara campinas.sp.leg.br o formulário de inscrição, ou você pode acompanhar a transmissão ao vivo nesta quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde. Continue com a nossa programação.